Olá, vamos ver a notação científica. Então, quando é que dizemos que um número está em notação científica? Diz-se que um número está escrito em notação científica. Qualquer número A pode ser representado em notação científica como o produto de um número entre 1, ou seja, pode ser 1 inclusive, e 10. Não pode ser 10, é exclusiva. Em valor absoluto, por uma potência de base 10. Ou seja, tenho um número vezes 10 elevado a um n, em que este n pode ser um número inteiro, mas no nosso caso vamos só ver quando n é natural. Por exemplo, 3,25 vezes 10 elevado a 5 é um número, ou melhor, é um número que está em notação científica. Outro exemplo é o menos 5,72 vezes 10 elevado a 3. Uma vez que o número que está antes de 10 é um número que em módulo está entre 1 e 10, e depois temos uma potência de 10. De forma semelhante, justifico para 1 vezes 10 elevado a 8 e para o número menos 4 vezes 10 elevado a 6. Por isso, o número que está antes da potência de 10 em todos estes casos está entre 1 e 10, e depois temos uma potência de 10. Agora, uns exemplos que não são ou melhor, que não estão escritos em notação científica. Por exemplo, o 72 não está escrito em notação científica. Por exemplo, o menos 6 vezes 10 elevado a 2, desculpem, menos 60 vezes 10 elevado a 2, porque o número está acima de 10, e o 12,2 vezes 10 elevado a 3 também não está escrito em notação científica, uma vez que este número é maior do que 10. E também o 2,5 também não está escrito em notação científica porque lhe falta lá a potência de 10. Vamos ver como colocar alguns números em notação científica. Por exemplo, o 37. Se repararem, andamos uma casa decimal, então eu posso dizer que isto é 3,7 vezes 10 elevado a 1. Outro exemplo. Por exemplo, menos 2037. Se repararem, andamos ali 3 casas para ficarmos com a vírgula entre o 2 e o 0. Por isso quer dizer que vamos ter menos 2,037 vezes 10 elevado a 3, porque foram 3 casinhas. Outro exemplo, 234,45. Como é que colocamos em notação científica? Por isso, se andarmos 2 casas decimais com a vírgula, então ficamos com 2,3445 vezes 10 elevado a 2, porque foram 2 casas que andou a vírgula. Um outro exemplo, que embora tenha ali a potência de 10, não está em notação científica, porque o primeiro número, ou seja, o que antecede a potência de 10, é acima de 10, não é? Tem que estar entre 1 e 10. Então quer dizer que vamos andar uma casa decimal. Então quer dizer que, isso seria, se a gente só tivesse o menos 25, dizia que era menos 2,5 vezes 10 elevado a 1. Como lá tem a potência do 10 elevado a 3, então quer dizer que temos ali a mesma base, não é? O 10 elevado a 1 e o 10 elevado a 3, e vamos somar os expoentes, que era isso que já aprendemos a fazer. Então isto fica menos 2,5 vezes 10 elevado a 4. Podemos é fazer isto tudo logo uma só vez, estar aqui a somar. Então, este 532 vezes 10 elevado a 4. Para eu pôr a vírgula entre o 5 e o 3, ando 2 casas decimais. Como já ali tenho no meu expoente de 10, 4, então vou somar aquele 4 com aquele 2. Então isto fica 5,32 vezes 10 elevado a 6. Pronto, espero que esta parte aqui já tenham entendido como é colocar os números em notação científica. Vamos então só ver aqui mais uma outra coisa, que é como é que comparamos números em notação científica. Temos duas situações. Ou os dois números têm a mesma ordem de grandeza, isto é, o expoente de 10 é igual, como é o caso destes dois aqui, em que temos 3,2 vezes 10 elevado a 5 e 4,1 vezes 10 elevado a 5. Se isto acontecer, então o que nós temos que fazer é observar, está bem, o número que está antes do 10. Ou seja, vamos analisar o 3,2 e o 4,1. O que é maior é o 4,1, então quer dizer que esse número é maior do que o outro.
Agora outra situação. Vamos imaginar em que o expoente de 10 é diferente, ou seja, não tem a mesma ordem de grandeza. Vejamos aqui também dois exemplos. O exemplo quando temos 7,8 vezes 10 elevado a 5 e o 5,2 vezes 10 elevado a 7. Então, olhando para os expoentes de 10, um está a 5, outro está a 7. Como o expoente de 10 elevado a 7 é maior, então quer dizer que é maior esse número, o 5,2 vezes 10 elevado a 7. Agora, cuidado, porque se os números forem negativos, temos que pensar ao contrário. Ou seja, vejamos este caso, o menos 6,7 vezes 10 elevado a 3 e o menos 2,33 vezes 10 elevado a 8. Reparem que os expoentes são diferentes, por isso o menos 2,3 tem expoente, o 10 tem expoente 8, o outro expoente 3. Se isto fosse positivo, eu diria que o que era maior era o menos 2, era o 2,33 e por isso poria a igualdade como está em cima. Mas neste caso, como é negativo, então é o contrário. Então, menos 6,7 vezes 10 elevado a 3 é maior que o menos 2,33 vezes 10 elevado a 8. Espero que tenham percebido e que agora consigam vocês fazer os exercícios autonomamente.